Olá, queridos e amados irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou Ricardo Andrade, estamos começando mais um culto, mais um tempo aqui conectados com a palavra, conectados com Deus. E você é o nosso convidado em todo esse projeto que nós temos feito aqui todos os dias de semana, chegado até a sua casa, levando a palavra de Deus com vocês, buscando a sua edificação pessoal, não importa onde você está, não importa qual situação você está, não importa em qual momento de vida também você está. Que você tem que guardar dentro de você é uma verdade de Deus para o seu coração. Deus pode mudar a sua história, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar a sua realidade, mas o que Deus quer realmente mudar é o seu coração. E o plano de Deus para você é que você venha a frutificar. Por isso estamos falando sobre frutificação durante todo esse ano, durante todo esse tempo. E a cada dia você vai estar aprendendo aqui comigo, com o pastor Joel, com o pastor Vanderlei, com o presbítero Paulo, como frutificar, como se tornar uma pessoa frutífera, como dar resultado, como dar frutos que glorifiquem a Deus, como a palavra de Deus ensina. Eu quero começar esse nosso tempo aqui, começar esse nosso culto, lendo a palavra do Senhor com você. Provérbios capítulo 2, verso de número 6, diz o seguinte, a palavra de Deus: pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Vou ler com vocês de novo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É da parte de Deus que nós vamos receber tudo o que nós precisamos. E nós precisamos disso que ele nos disse aqui. Precisamos de sabedoria para lidar com as nossas lutas, com as nossas conquistas, com as pessoas que estão nos ladeando, nos rodeando. Precisamos ser sábios para lidar com esse mundo. A Bíblia diz isso, nós precisamos de sabedoria. Um dos apóstolos de Jesus disse: se você quer sabedoria, peça a Deus. O apóstolo Tiago diz isso. Peça a Deus, pois ele dá livremente. Deus não guarda sabedoria para si. Ele quer distribuir, quer que você saiba. Para que da sua boca venha o conhecimento e o discernimento. Coisas que nós precisamos e precisamos muito também. Então se concentra, então volta o seu coração, então se prepara para receber da parte de Deus sabedoria, revelação da palavra e graça e poder de Deus para a sua situação, para aquilo que está vivendo aí. Nossa oração é essa, eu quero começar esse culto junto com você, orando alguns segundos com você, quero que você feche seus olhos. No nome de Jesus, Pai, começamos mais uma noite na Tua presença e pedimos o Teu cuidado e o Teu favor, Deus. Vem fazer, Deus, presente entre nós, vem impactar a nossa vida e vem nos abençoar, Pai. A nossa oração a Ti é o nosso clamor e o nosso pedido diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser,
só a ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. No mais profundo do mar, nos mais altos céus, e mesmo se eu medo chegar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim, e o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, o teu caminho é melhor do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os teus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar
ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo... Amados irmãos, chegamos agora no momento de compartilhar da palavra de Deus. Você não pode esquecer, nós estamos falando nesse ano todo sobre sermos frutíferos, oferecermos algo para Deus, entregar algo para Deus, dar o fruto, dar o resultado, porque é isso que Deus espera. João capítulo 15 diz que Deus se alegra, Deus fica feliz, Deus se sente realizado pelo fato de nós estarmos frutificando aqui nessa terra. E não é à toa isso. Só estamos frutificando porque estamos ligados a Jesus, porque permanecemos nele e a palavra dele permanece em nós, e aí nós podemos dar fruto. Não é um processo feito sozinho, não é a coisa da nossa cabeça, nem do nosso coração, mas é um processo que Deus instigou para cada um de nós, é um processo de Deus para as nossas vidas. E eu estou com vocês aqui uma vez por semana, meditando também sobre isso, e a minha linha de pensamento tem ido sobre frutificar sobre o Sermão do Monte. Olhar para as coisas que Jesus ensinou ali, Mateus capítulo 5, que eu vou focar nesse capítulo, pensar nas coisas que Jesus nos ensinou, nos instruiu ali, e tirar dali os princípios para que nós possamos frutificar. Jesus está sentado no monte, está ensinando uma grande multidão, ele sempre faz isso. Eu comentei nas primeiras mensagens sobre essa série de mensagens que é muito importante que você pense nisso. Como eu faço para aprender as coisas com Jesus? Como é que eu faço para entender aquilo que Jesus quer de mim? Eu preciso me assentar e ouvir o que ele tem para me dizer. Preciso ficar focado naquilo que ele tem, concentrado, compenetrado nas coisas que Deus tem para me dizer. E Jesus pega aquela multidão de pessoas que sempre o seguia e diz para todo mundo sentar, porque agora ele vai ensinar novos parâmetros de fé, novos parâmetros para uma vida que vai dar resultado, que vai dar fruto, que vai ser abençoada e que vai abençoar. Todos ali tinham os parâmetros do judaísmo, os parâmetros da lei, os parâmetros que vinham trazidos das instruções de Moisés. E agora Jesus começa um novo capítulo nessa história, com novos parâmetros, com novas disposições da mente e do coração, uma nova história, um novo evangelho, um novo capítulo na história de Deus na terra. E Jesus começa com as bem-aventuranças. Já pensamos outro dia sobre os pobres em espírito. Bem-aventurados são esses que reconhecem a necessidade que têm em si. E guarda no seu coração uma coisa: todas as bem-aventuranças, elas começam num processo interno e depois refletem num processo externo. São coisas que nós trazemos para o nosso coração, para dentro de nós. Por isso é uma obra do Espírito. Vem para dentro de nós isso. Essa pobreza no nosso espírito vem para dentro da gente e depois reflete nas nossas ações, palavras, pensamentos, orações. E nós pensamos outro dia sobre isso. Se você quer ouvir essa mensagem, você dá uma procurada no nosso site aí, no nosso YouTube também você vai encontrar falando sobre isso. Depois Jesus diz o seguinte: bem-aventurados também são os que choram. Outro viés, outra mudança categórica na vida daqueles judeus que estavam ouvindo. Agora vão receber consolo. Existe um Deus que vai vir enxugar toda a nossa lágrima, que vai nos consolar, nos abraçar, não vai nos deixar caído, nem nos deixar abatido, mas se estivermos chorando, o choro do arrependimento, da tristeza, do afastamento de Deus, o choro verdadeiro proveniente de um coração quebrantado e contrito, Deus vem dos céus e vem para restaurar, e vem para transformar, e vem para nos mudar. E hoje eu quero pensar junto com vocês no verso de número 5, onde Jesus está dizendo o seguinte: bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Quero pensar com vocês sobre esse verso número 5, Mateus 5, verso 5, e pensar que Jesus está tocando num ponto que é crucial na vida do ser humano. A humildade. Jesus está tocando num ponto que é
o grande diferenciador de pessoa para pessoa. Não é o dinheiro que a pessoa possui, não é a cultura que a pessoa possui, não são os conhecimentos, não são, de repente, as estruturas, até mesmo espirituais que a pessoa possui, não é onde ela chegou em Deus, mas é o quanto de humildade que tem nessa pessoa para reconhecer e lidar com tudo isso. Olha como a humildade ela é um fator tão importante na vida do cristão, na vida do crente, porque o plano de Deus é de nos abençoar. É de nos enriquecer, é de nos fortalecer, é de nos abençoar. O plano de Deus é bom para a gente. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas você precisa lidar com isso. É plano de Deus entregar dons para você, é plano de Deus abençoar a sua família, é plano de Deus abençoar a sua vida, o seu negócio. Tudo que você tem um plano de Deus perfeito, bom, que vai te fazer crescer nessas coisas. Agora ele diz, mas bem-aventurados são os humildes. É uma bem-aventurança, não é uma humildade segundo os padrões humanos, porque os seres humanos eles falam de acordo com aquilo que é politicamente correto. Dificilmente você vai fazer uma enquete em algum lugar e perguntar quem aqui é soberbo e alguém vai sinalizar lá, não, eu sou soberbo, eu tenho traços de soberbo na minha característica pessoal e isso não vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas entendem que se apresentarem como pessoas humildes é o que é politicamente correto, mas Jesus disse, os humildes vão herdar coisas de mim, vão herdar a minha terra, vão herdar o que eu tenho, vão herdar aquilo que vão receber de mim. Então não é uma humildade comum, não é uma humildade falaciosa, nem uma humildade que é politicamente correta, mas é uma humildade sincera que se expressa. E do mesmo jeito que a humildade sincera, ela se expressa, ela fala por si só, no jeito de ser, no jeito de tratar o outro, no jeito de tratar o menor, no jeito de falar com o menor, no jeito de se comportar com aqueles que estão abaixo, ou acima, ou junto de você, não importa, a humildade sempre consegue se expressar, é algo que fica visível, notável, notório para qualquer pessoa que está perto da gente. Está perto de uma pessoa humilde, você reconhece no jeito com que ela se expressa, conta as suas histórias, conta a sua experiência de vida, no jeito como ela age, você sabe que ela é uma pessoa humilde. Do mesmo jeito, nós sabemos quando é alguém soberbo. Por quê? Porque por mais que você tente esconder, tente interpretar, por mais que você tente ser ali um bom ator, uma boa atriz, a soberba também vem à tona. Numa fala, num jeito, numa atitude, numa postura, a soberba vem à tona. O crente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o ímpio já não está ligando para Deus. O salmista diz, o ímpio diz no seu coração que Deus não existe. Esse é o comportamento do ímpio, ele não liga para Deus. Mas o crente se importa com Deus, se importa com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus quer, se importa com a presença de Deus na sua vida, e a palavra de Deus diz, um dos apóstolos dizendo o seguinte, Deus resiste ao soberbo e concede maior graça aos humildes. Se Deus resistir a nós, nós temos um inimigo intransponível. As nossas bênçãos não virão, o nosso cuidado não vai vir, a misericórdia não vai se renovar. Se nós temos um opositor, e esse opositor é Deus, porque o nosso coração se encheu de soberba e não está revestido de humildade, então temos o maior opositor que nós poderíamos ter. Temos um inimigo que não vamos conseguir vencer. E Deus vai resistir a tudo que diz respeito a nós, porque Ele vai resistir a nós. Ou seja, estamos como diz o popular do português, no mato sem cachorro, estamos sem ajuda, sem auxílio, sem saída. Por isso precisamos reconhecer essa humildade em nós. A humildade que você viu em Jesus, nosso mestre e guia e parâmetro para tudo o que fazemos. A humildade que nós assistimos nele quando ele conversava com pecadores, quando ele interagia com prostitutas, quando ele lavou e enxugou os pés dos apóstolos, mostrando que no reino de Deus o maior é menor, mostrando as coisas que ele nos mostrou e como fazer e como ser, porque Jesus é a expressão de humildade máxima que nós possamos aprender, e a palavra de Deus diz isso claramente, e daqui a pouco eu quero voltar nisso com você. Porém, antes eu quero ver um exemplo que a Bíblia nos dá de um homem que mostrou isso que eu estou te dizendo. Ele exemplificou exatamente isso com a sua postura, com a sua atitude de que a soberba não consegue ficar velada. A altivez, esse orgulho, ele não consegue ficar velado. Você pode tentar tampar, mas ele sai pelas frestas. O cheiro dele está no ar. A pessoa que é soberba, ela cheira a soberba.
a postura, o comportamento, o andar, e eu quero ver biblicamente isso com vocês. Segundo Reis, capítulo 5, conta a história desse homem que eu quero pensar com vocês aqui um pouquinho sobre ela nesse tempo que nós temos aqui. Aqui conta a história do general do exército da Síria, um comandante, um grande homem chamado Naamã. O verso 1 diz que ele era muito respeitado e honrado pelo rei da Síria. Era um homem de grandes conquistas, de grandes feitos. Mas o mesmo texto diz o seguinte: mesmo sendo tudo isso, sendo um grande guerreiro, ele tinha lepra, ele tinha uma doença que não poderia se esconder, não poderia ficar oculta durante muito tempo. Talvez para os seus súditos, talvez para as pessoas que eram dos seus pelotões de guerra, ele era só um grande rei, mas no recôndito da sua casa, quando ele estava no seu lugar secreto, quando ele tirava aquela armadura por debaixo de toda aquela roupa, de toda aquela pompa, daquelas medalhas, toda aquela honraria, tinha um homem leproso. Assim também é o soberbo. Ele pode se passar por humilde, mas no final das contas, Deus sabe, porque Deus sonda corações. Deus sabe que ali tem um soberbo. E aí diz que o texto aqui, o capítulo 5, que Naamã, ele ouve a sua empregada falando sobre o profeta de Samaria, que poderia curar Naamã. E ele conversa com o rei sobre isso, para que o rei mande cartas ao rei de Israel. É de rei para rei. O rei manda carta: seu servo está indo aí para que você cure ele. O rei fica apavorado. O rei diz: mas eu não sou Deus para curar Naamã, eu não posso decretar a cura de ninguém. Verso número 7, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? E aí Eliseu, fica sabendo dessa história, que está vindo um grande homem de um grande exército para buscar ajuda em Israel, e o rei está apavorado. Eliseu fala o seguinte: não precisa ficar apavorado, deixa ele vir, e ele vai constatar que existe realmente um profeta, um homem de Deus aqui em Israel. E Naamã chega diante dele: envia o homem a mim, diz o verso número 8. E aí o verso 9 diz o seguinte: Naamã foi então com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Toda uma comitiva, homens, carros, cavalos. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer. O que ele queria, Naamã, era ser curado, e o que o Eliseu estava fazendo é oferecer a cura para ele. O que Naamã está atrás ali é que Deus cure a sua lepra. Ele vai até o lugar certo. E quando chega o verso 10, diz que Eliseu envia um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Acabou a história. Acabou, era só ele pegar, ir até o Rio Jordão, descer 7 vezes ao rio, se lavar 7 vezes, jogar água sobre si, mergulhar, não sei, mas se lavar 7 vezes, e ele ficaria purificado da sua lepra, voltaria para a Síria tranquilo, voltaria puro, limpo, curado, abençoado. Mas aí o verso de número 11 diz que Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã não fica indignado porque o profeta não quis curar ele. Naamã fica indignado porque ele não foi curado com o tipo de coisa que o seu ego, que a sua soberba, que a sua altivez designou no seu coração. E aí está o problema de muita gente. Por quê? Porque o humilde, ele olha para si como um necessitado, como um dependente, como alguém que precisa. E quando o humilde olha para Deus, ele não olha para Deus para que Deus faça do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, com a pompa que ele quer, com a honra que ele quer. O humilde olha para Deus e fala: não importa como, mas me resgata, me busca, me leva para perto do Senhor, cura minhas feridas, cura minha alma, me salva do fogo do inferno. O humilde, ele tem uma necessidade para poder herdar algo, querer algo. O soberbo não. O soberbo age como Naamã agiu aqui nessa história. Ele fica indignado com o profeta. Por quê? Porque não foi recebido como achou que deveria ser recebido. Ele não foi condecorado ali pelo profeta, ou honrado ali pelo profeta, melhor dizendo, como ele achou que deveria ser honrado. Ele fica indignado. Tudo isso é reflexo da soberba. Meu querido irmão, sabe o que Deus faz com a gente muitas vezes? Ele põe uma situação na nossa vida somente para tratar do nosso ego. Não é uma questão de cura somente física aqui, é uma questão de cura do ego. É uma questão de cura
de algo que está dentro de Naamã. Não é só uma questão somente de ser curado da lepra. Deus pode fazer isso, você sabe como eu sei. Deus pode fazer infinitamente mais, diz Paulo aos Efésios. Infinitamente mais. Deus é poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. E Ele pode curar da lepra, como pode curar de qualquer doença. Você crê aí no seu coração, Deus pode te curar de qualquer doença, mas Deus quer curar a doença da altivez, a doença do orgulho, a doença esse mal que está dentro de nós, que queremos que Deus faça as coisas como a gente quer, somente para sermos expostos, honrados pelo Deus. E Deus está falando, seja humilde, seja humilde. Por quê? Porque, como eu vinha dizendo, esse é o exemplo que Jesus nos dá. Jesus nos deu o exemplo máximo de humildade, e eu e você precisamos seguir o exemplo. Não queremos ser como Naamã, não devemos ser como Naamã, que por debaixo daquela capa, daquela humildade de ir até Samaria, estava escondendo uma soberba muito grande dentro dele, e Deus teve que tratar disso. Não esconda, não se esconda, porque de Deus você não consegue se esconder. É muito melhor que você reconheça a sua soberba diante de Deus. Reconheça que você tem ainda uma altivez dentro de você. Reconheça que o seu ego ainda fala muito alto. E todas as vezes nós podemos tratar isso, ver isso, melhor dizendo, reconhecer isso e pedir perdão para Deus e buscarmos isso aqui que Ele quer de nós. Que você seja um bem-aventurado por ser alguém humilde. E como eu vinha falando sobre Jesus, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, e eu quero também ler junto com vocês esse texto. Filipenses capítulo 2, ele está escrevendo ali para os Filipenses e está falando sobre humildade. Abre aí na sua Bíblia, na sua casa, onde você estiver, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, porque chega aqui no capítulo 2, ele começa a dar instruções e a contar uma história que versa exatamente sobre isso, humildade cristã. No verso 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, porque ele sabe que é isso que está dentro de nós. Até nós que estamos vivendo uma vida com Deus. Eu poderia estar pregando para vocês aqui por um egoísmo, por uma ambição egoísta, por uma motivação errada, por vaidade. Você pode, e com certeza eu sei disso, tem muita gente dizendo que está servindo a Deus, mas é só uma questão de vaidade pessoal, não tem serviço a Deus coisa nenhuma, o coração não é de Deus. O coração não é de Deus. Então, toma muito cuidado, nada façam, o Paulo diz aqui, por vaidade ou por ambição egoísta, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Façam isso com toda a humildade, façam isso da maneira correta. E aí ele vai dizendo, porque seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, o verso 5. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, não se apega às suas posições, não se apega a nada que tem na sua vida, mas esvaziou-se a si mesmo. Quando você se esvazia, você vem ser um servo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, deixou a glória, veio, tomou a nossa condição humana, com as nossas lutas, com as nossas dores, com os nossos choros, humildade, e encontrando-se em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se você ser como Jesus nesses quesitos aqui, é claro, a gente não tem do que se esvaziar. De glória de Deus, na verdade, eu estou dizendo, né? Nós temos que nos esvaziar da soberba, arrogância, esse tipo de coisa assim, mas não da glória de Deus. Então você se esvazia daquilo que você está cheio. Aí diz o texto aqui que você vai ser obediente e vai chegar até o final disso. Chega até o final disso. Nós vamos chegar nessa história se estivermos todos os dias nos esvaziando, buscando a humildade, não deixando soberba. Cara, você vai receber elogios, minha irmã, meu irmão. Você vai receber elogios, mas não deixe isso entrar dentro de você. Mantenha a humildade ali até a tampa, até o final. Não dá espaço para essas coisas. Você vai ser reconhecido, o seu nome pode ser lembrado, mas não deixa nada disso entrar dentro de você. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes das suas vidas. Então se guarda para Deus. Se guarda para Deus, porque aí, segundo Mateus capítulo 5, verso 5, você vai ter uma herança. Você vai herdar a terra, você vai herdar as coisas que Jesus tem para você, aquilo que Deus tem para você. E o verso 9 diz que porque Jesus viveu debaixo de toda essa humildade, debaixo de todo esse quadro, o verso 9 diz o seguinte: por isso, porque a humildade dá resultado, a humildade dá fruto.
Quer frutificar esse ano? Se torne mais humilde. Quer dar fruto para Deus esse ano? Toma sobre você a capa da humildade. Toma sobre você o comportamento do humilde. Leia a palavra de Deus e veja como Jesus se comportou quando as pessoas estavam erradas, quando as pessoas não estavam certas. Não se enche de soberba, porque a sua moral é mais elevada do que a moral do outro, porque os seus exercícios devocionais são mais bem executados do que os outros, mas se enche de humildade. Se põe na mesma condição que o outro, posição que o outro, tem um pouco mais de empatia, tem um pouco mais de cuidado com o outro, de zelo pelo outro, honra mais o outro, tem o outro numa esfera maior do que você mesmo, se enche de humildade, porque o verso 9 diz que por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Vamos receber coisas de Deus quando nos humilhamos diante de Deus, porque todo aquele que se humilha diante de Deus, Deus exalta. Todo aquele que se põe diante de Deus e se humilha, Deus tem o prazer de levantar e de exaltar. Deus fez isso várias vezes na palavra, vai fazer também com você. E aí vem coisas que são para Jesus, né? Coisas que são somente deles. Deu a mais alta posição de todas, deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você for humilde, você vai ter a sua recompensa, e de quebra você vai estar glorificando a Deus com a sua vida. Então toma sobre você, seja mais do que feliz, seja um bem-aventurado. Por quê, pastor? Porque eu sou alguém que está caminhando e vivendo debaixo da humildade de Deus. Seja humilde e seja abençoado no nome de Jesus. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça que nós vamos orar no nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado com cada um de nós, obrigado pelo Teu favor, Deus. Que nós possamos incorporar, tomar sobre nós, deixar que o Teu Espírito Santo nos ensine o caminho da humildade, Pai. O caminho daqueles homens que querem ser honrados, não somente pelos homens, mas querem ser honrados pelo Senhor. O caminho daqueles que se quebram, que se lançam e se quebrantam diante de Ti. É o caminho daqueles que vão ser honrados, abençoados e cuidados por Ti, Pai. Nos dá essa graça, nos dá essa vitória, porque nós queremos frutificar esse ano. E eu sei que o caminho da humildade é o caminho também da frutificação, Pai. Oramos a Ti, agradecidos e gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais. Chegamos no momento agora onde vamos recolher as nossas ofertas, e você que está aí na sua casa acompanhando esse culto com a gente, daqui a pouco vai aparecer na tela as contas bancárias, onde você pode fazer a sua transferência bancária ou também o seu Pix. É muito importante que você sempre lembre-se disso. Nós precisamos ter no nosso coração o desejo de oferecer algo para Deus. Não é mandar somente para a igreja. Por isso que existe uma disfunção entre pessoas que ofertam, alguns até dizimam e não são abençoados. Por quê? Porque no coração tem que existir o desejo de que aquilo alcance o coração de Deus. Tem que estar em sintonia aquilo que a gente entrega, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente oferece, com aquilo que nós estamos fazendo efetivamente. 2 erros podem ser cometidos num momento como esse. Ou você não fazer, ou você fazer com o coração errado. Então você tem que sondar o seu coração com respeito a isso e também praticar isso, colocar a sua motivação em prática numa ação que vai resultar em bênção para a sua vida. E eu quero pautar isso, como sempre, na palavra de Deus. Olha o que diz aqui também em Provérbios capítulo número 2, o verso de número 9. Provérbios 2, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros, verso 10, ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Quando a gente tem o desejo no nosso coração, como eu disse há pouco, de honrar a Deus, de fazer com que a obra de Deus evolua, progrida, cresça, se expanda, alcance mais lugares. Quando a obra de Deus alcança mais lugares, ela, óbvio, está alcançando mais pessoas, está chegando a outros lugares, está chegando a outros corações.
está fazendo a coisa acontecer. A obra de Deus precisa de financiadores, precisa de gente que tenha um coração não somente na obra, mas no Deus da obra. Honre o Senhor, está dizendo aqui o sábio Salomão. Quando entregamos, quando ofertamos, quando fazemos isso, precisamos ter o desejo de honrar ao Senhor, oferecer algo ao Senhor. Estamos semeando numa obra que é terrena, que é humana, é claro, a igreja é algo humano, mas que tem o desejo de honrar ao Senhor. É como o templo que Salomão construiu. Esse homem sabia bem o que ele estava fazendo. Era um templo humano, mas onde Deus se manifestava, e através do templo todo o povo judeu era abençoado, todo aquele que buscava ali a sabedoria de Deus era abençoado, todo aquele que se humilhava diante de Deus era abençoado. Então nós precisamos entrar por esse caminho. Honrar ao Senhor é um desejo do meu coração, tem que ser um desejo do seu coração, querer honrar ao Senhor, querer oferecer algo para Ele. E o texto diz aqui, com o que nós fazemos isso? Não é só a intenção, é a intenção mais a ação. Tem no coração o desejo de honrar ao Senhor, e aqui diz, com os recursos dos nossos primeiros frutos, de tudo que a gente tem. Honramos ao Senhor com o quê? Como? Com aquilo que nós possuímos, com aquilo que vem às nossas mãos. Com o suor do meu trabalho, com aquilo que eu recebo, com aquilo que eu ganho, com aquilo que eu vivo, com tudo o que eu tenho, eu estou honrando ao Senhor quando ofereço isso na casa, na obra, na igreja, para que aquilo seja usado para a expansão do reino. Então participe disso, não fique de fora disso. Eu oro para que Deus abençoe grandemente a sua vida, eu oro para que Deus fortaleça você a cada dia mais na verdade bíblica da palavra que você precisa e deseja e quer. Eu creio que você também quer honrar a Deus com tudo que você tem, e a sua área financeira também faz parte disso. Eu quero que você erga as suas mãos aí onde você estiver, com a sua oferta, com o seu dízimo, com o seu envelope de alguma das nossas campanhas, e quero que você também feche seus olhos para que nós possamos orar no nome de Jesus. Oramos agora, Pai, diante do Senhor, colocando a nossa vida e pedindo a Tua bênção, o Teu cuidado e o Teu favor. Que o Senhor recompense, ou melhor, que o Senhor traga o resultado, Senhor, para a vida de cada ofertante, dizimista ou contribuinte. Que ele veja o Teu cuidado, veja o Teu favor e, acima de tudo, veja a Tua bênção vindo sobre eles, porque a Tua bênção, ela não acrescenta dores, ela enriquece, ela fortalece, ela abençoa. Oramos a Ti no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus. Estamos chegando ao final desse nosso tempo aqui, voltados para a palavra de Deus, voltados para esse tempo onde você teve a chance de louvar ao Senhor, ouvir uma palavra bíblica para o seu coração, que está levando você a frutificar a cada dia mais, buscar a Deus a cada dia mais, se dedicar a cada dia mais, e que você faça isso, não só hoje, mas durante todo esse ano, e que você faça isso ainda mais, faça isso durante toda a sua vida. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe e que Deus dê graça sobre você. Você nasceu para frutificar, não se esqueça disso. Um forte abraço para você e até mais.